Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24 e versículo de número 20, que diz assim: O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, e este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, existem muitas pessoas que nós ajudamos e elas são ingratas. Foi isso aqui que aconteceu com o rei Joás. A Bíblia diz que o sacerdote Joiada, ele livrou a vida do rei Joás. Ele foi responsável por ser um canal para que o rei Joás pudesse sentar no trono, para que a dinastia de Davi pudesse retornar para o trono de Judá. Mas aqui nós observamos que Joás, ele não agiu com benevolência para com o filho do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada já havia morrido aqui neste tempo e Zacarias, o seu filho, veio para falar o que Joás estava fazendo de errado. Joás não gostou daquilo que estava ouvindo e a Bíblia diz que ele mandou apedrejar a Zacarias. Existem muitas pessoas que são ingratas. Existem muitas pessoas que nós ajudamos e depois elas agem com ingratidão. Mas Deus me trouxe aqui para te falar que Ele está vendo toda a ingratidão. Ele está vendo tudo que pessoas ingratas estão fazendo. E o Senhor diz para você que haverá uma retribuição. Zacarias, ele morreu apedrejado, mas morreu com uma convicção, morreu com uma certeza, que Deus iria retribuir a Joás pela maldade que ele havia feito. O Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, não é porque eu sou longânimo, assaz benigno, não é porque eu sou um Deus bom, que eu não vou retribuir aqueles que têm plantado a maldade. Tem pessoas que plantam a maldade, irmãos, e não se arrependem. O rei Joás estava desagradando a Deus, estava na idolatria e não se arrependia do que estava fazendo. Tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que não estão nem aí para Deus, para as coisas do Senhor e querem prejudicar a Baiaramandocai, aqueles que servem a Deus. Foi isso aqui que aconteceu com Zacarias. Zacarias se levantou para falar em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Apedrejado porque falou a verdade. Continue sendo verdade, minha irmã e meu irmão. Muitos podem lançar pedras, em você porque você tem falado a verdade. Muitos podem se levantar contra a sua vida. E quando eu falo de pedras, eu não estou falando aqui no sentido literal, eu estou falando no sentido figurado. Tem muitas pessoas que podem lançar pedras, lançar palavras, falar aquilo que não, agrada o coração de Deus sobre a sua vida. Dizer que você está assim, que você está querendo se aparecer, dizer que você é uma pessoa que você não é. Tem muitas pessoas que querem parar o teu ministério. Tem muitas pessoas que querem parar aquilo que Deus tem na sua vida. Mas através dessa palavra o Senhor diz para você: continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, porque eu sou Deus que vou retribuir aqueles que têm se levantado contra a sua vida. Zacarias não temeu e falou a verdade. E a Bíblia diz que quando ele estava expirando ali, ele disse que Deus iria retribuir e Deus retribuiu. Porque Deus, irmãos, é um Deus que vê todas as coisas. E Deus, ele traz juízo sobre aqueles que se levantam cantaraia contra os projetos de Deus. Declare comigo: eu tenho um dono. E o meu Deus faz justiça na vida de quem se levanta contra mim. Eu tenho dono e o meu Deus faz justiça na vida de quem se levanta contra mim. Irmãos, nós temos um dono. O filho do sacerdote Joiada, chamado Zacarias, tinha um dono. Você tem um dono, você tem um Deus, você é representante dos céus. Tem muito Joás ingrato.
Tem muita gente que nós ajudamos. Tem muita gente que nós fazemos o bem e só colhemos o mal daquela pessoa, porque se levanta contra nós. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas já abriu a porta da sua casa? Quantas pessoas você já deu emprego? E a pessoa se levanta contra você de uma maneira terrível. Isso aconteceu com Judas também. Judas, ele se levantou contra Jesus. Jesus só fez o bem. Mas Judas era o traidor. Tem pessoas, irmãos, que têm, sabe, este mal enraizado dentro deles. Tem gente que é traidor. Tem gente que é ruim. Iramante, urabaia, rabacantaraia. E Deus está falando com pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Não perca a sua essência. Não deixe de dar o seu melhor. Amante, uraia, cantorasto, canto. Continue fazendo a sua parte. Porque o Deus que está vendo, ele vai retribuir a cada um. O Deus que está vendo, ele não vai deixar sem paga. Versículo de número 23. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios. E vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Deus fez o juízo dele acontecer contra Joás. Por quê? Porque Joás tocou em Zacarias. Por mais que Joás fosse um rei, não dava direito a ele querer fazer as coisas do jeito que ele queria, como ele achava que era certo, sem querer ouvir repreensão. Tem muitas pessoas que vão deixar de gostar de você porque você vai falar a verdade. Tem muitas pessoas que já não vão olhar mais para você com um olhar tão bom, tão positivo, porque você vai ser verdade, mas continue sendo verdade. Aqueles que seguem ao Senhor são verdade, independente de onde esteja. Seja verdade no meio dos seus parentes, seja verdade na sua igreja, seja verdade no seu trabalho, na rua que você mora, continue sendo verdade, porque o nosso Deus é verdade. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele vai e retribui mesmo aos nossos adversários. Ele faz justiça por nós. E é isso que Deus está dizendo. Continue sendo verdade, porque todos aqueles que se levantarem contra você, eu vou fazer justiça. Todos aqueles que se levantarem para falar aquilo que não é verdade sobre você, eu vou tocar. Tem pessoas que dizem assim, não vale a pena continuar sendo fiel. Não vale a pena renunciar. Não vale a pena fazer o bem porque parece que eu faço e ninguém vê. Parece que quanto mais eu faço bem, parece que quanto mais eu ajudo, parece que quanto mais eu tento ser bênção, as pessoas se levantam contra mim. Parece que Deus não está vendo e Deus está dizendo, engano seu, rabaia, canto. Eu vejo, eu vou retribuir. Eu estou deixando só os teus inimigos, sabe, parecer que eles estão triunfando. Tem pessoas aqui que estão entendendo, tem inimigos teus que parecem que estão triunfando, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que não estão. É só um engano, não tardou de acontecer a justiça. Deus não tardou de executar o juízo contra o rei Joás, rei de Judá. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que não vai tardar dele fazer justiça. Não vai tardar dele tocar, dele parar pessoas que estão tentando parar você. Rabaiara mandocaia. Tem gente aqui que está recebendo palavras que só Deus e você sabe. Tem gente aqui que está sendo apunhalado pelas costas, que está sendo apedrejado. Canto. Tem gente que está se levantando para tentar tirar os frutos da tua árvore porque você está dando fruto. Se estão lançando pedras em você porque você tem frutos. E os seus frutos são bons porque ninguém quer arrancar fruto podre. O rei Joás queria parar Zacarias, sabe por quê? Porque Zacarias era verdade. E a verdade incomoda quem anda no engano. A verdade incomoda quem anda na mentira. E nós não precisamos fazer nada contra os nossos inimigos, porque Deus faz justiça. Continue só sendo verdade, porque daqui a pouco Deus vai executar o juízo dele.
Deus vai dando tempo, irmãos. Não confunda o tempo que Deus dá, as oportunidades que Deus dá com a injustiça, com a falta de justiça. Deus tem um tempo certo de trabalhar. Deus tem um tempo certo de executar a justiça. Deus tem um tempo certo de tocar nos nossos adversários. Muitas vezes a gente vê Deus sendo longânimo. Isso não é ruim, isso é bom. Porque a graça que nos alcançou, alcança também os nossos adversários. Deus é um Deus de misericórdia. E nós não temos que reclamar disso. Mas nós temos que agradecer, porque se eles têm a graça, nós também temos. Só que a gente não deve confundir as oportunidades que Deus dá com um Deus que não faz justiça e com um Deus que não toca, que deixa as pessoas viverem como quer. Não é assim. Se Deus disse que ele vai executar a justiça, ele vai, mas é no tempo dele. Enquanto não chega o tempo de Deus, ele vai dando oportunidades. Enquanto não chega o tempo de Deus, ele vai deixando a pessoa, sabe, ter ali as oportunidades para que ela venha se arrepender. Foi o caso do rei Joás. O rei Joás não se arrependeu. Deus usou Zacarias aqui para falar com ele, mas ele não estava nem aí. Ele quis continuar na sua própria maldade. E ele foi piorando dia após dia. Foi tanto que no mesmo ano, ao findar do ano, o Senhor executou o juízo contra ele. Aí no versículo de número 25 vai nos dizer: quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, ou seja, os sírios vieram, atacaram o rei Joás, depois deixaram ele gravemente enfermo. Conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no seu leito e morreu. Este homem, que se chama Joás, morreu pelas mãos dos próprios servos dele. Aqueles que eram de confiança traíram a Joás. Foi isso que aconteceu. Você vai observar aqui que Joás havia feito a mesma coisa com o filho de Joiada, com Zacarias, porque era para o rei Joás ter a consideração pelo sacerdote Joiada. Era para ele fazer a parte dele, mas ele não fez. A Bíblia nos diz que ele retribuiu os feitos do sacerdote Joiada, mas de uma forma negativa. Ele matou o filho de Joiada, que era Zacarias, e agora esse mesmo rei chamado Joás estava morrendo pelas mãos dos próprios servos dele, pelos homens de confiança dele. Porque a Bíblia diz, ela é clara ao falar, que tudo que o homem semear, ele certamente colherá. Há uma colheita. E é por isso que nós devemos ter vigilância. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos plantando. O que foi que o rei Joás plantou? Plantou a maldade, plantou a destruição, plantou a ingratidão, porque ele foi ingrato, irmãos, ele foi livrado da morte. Atalia estava ali exterminando todos que tinham direito do trono de Judá, todos que fossem da linhagem de Davi, inclusive os próprios netos dela, do qual Joás era um. Mas a Bíblia diz que o sacerdote Joiada, juntamente com a esposa dele, esconderam a Joás, criaram a Joás, que ainda era um bebê, criaram a ele, colocaram ele no trono. O sacerdote Joiada ensinou tudo para ele de uma maneira certa. O que era para ele ter, no mínimo, era gratidão, consideração, mas ele não teve. Tem muita gente que é ingrato, que não tem consideração, mas não é você que faz justiça, quem faz é Deus. Declare comigo: não sou eu que faço justiça. Quem faz justiça é o meu Deus. Não sou eu quem faço justiça. Quem faz justiça é o meu Deus. Deus é quem retribui, irmãos. Deus é quem faz justiça. Deus é quem toca, e é isso que ele está dizendo para você. Eu vou retribuir, eu vou tocar, amandaraia canto, eu vou paralisar aqueles que têm plantado a maldade contra você, mas não pare de fazer o bem. Não pare de ser verdade. Tem pessoas que pensam em parar de fazer o bem, pensam em parar de ser verdade, e através dessa palavra o Senhor está dizendo: não pare. O Senhor está dizendo: continue sendo verdade. Continue fazendo a sua parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, é Deus quem retribui aos nossos adversários, não somos nós.
Foi isso que Zacarias disse aqui: o Senhor o verá e o retribuirá. Ele tinha certeza que Deus não ia deixar sem paga o que o rei Joás estava fazendo, toda a traição, toda a ingratidão que ele estava exercendo contra a vida de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o homem a quem o rei Joás devia vida. Então aqui nós observamos que nem sempre as pessoas, elas vão nos tratar conforme aquilo que a gente fez por elas. Muitos deles serão ingratos, ingratas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Continue fazendo bem, continue sendo verdade. Declare comigo: eu não vou perder a minha essência por causa de gente traidora. Eu não vou perder a minha essência por causa de gente traidora. Não perca a sua essência. Continue sendo uma pessoa que é verdade, que deixa o Senhor resplandecer na sua vida, e não se preocupe com aqueles que estão se levantando contra você, com aqueles que estão lhe apedrejando, aqueles que estão te dando, sabe, apunhalada pelas costas, falando de você, querendo te parar, querendo arrancar os seus frutos, querendo parar o projeto de Deus na sua vida. Pode entregar eles nas mãos de Deus, porque da mesma forma que Deus retribuiu ao rei Joás, ele também retribuirá. E o que eu acho lindo e interessante nessa palavra, irmãos, é o detalhe que a Bíblia diz que antes de se findar o ano, Deus foi rápido em fazer justiça. Não se preocupe, entrega os teus inimigos nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque Deus não tarda, assim te diz o Senhor, em fazer uma grande justiça por sua vida. Declare comigo: o meu Deus não vai tardar de executar uma grande justiça por mim. O meu Deus não vai tardar de executar uma grande justiça por mim. Tem pessoas aqui que sabem o que é ser injustiçado. Tem pessoas aqui que sabem o que é ajudar alguém e esta pessoa te apunhalar pelas costas. Mas Deus, ele está vendo toda a falta de consideração. Deus está vendo toda a ingratidão. E ele me trouxe aqui para te falar que a resposta para Joás vai chegar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, pela tua benevolência, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor executa a justiça, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. O Senhor é Deus que trabalha. O Senhor é Deus que responde. E eu creio, Pai, que através dessa palavra o Senhor está respondendo. O Senhor está trabalhando, meu Deus, na vida dos teus filhos e mostrando que não vai ficar sem paga o mal que pessoas fizeram contra eles e não se arrependeram, Pai. Ô Senhor, não deixa a gente perder, meu Pai, a nossa essência por causa de pessoas ingratas, por causa de pessoas que se levantam, meu Deus amado, contra nós e muitas vezes agem com ingratidão. O rei Joás foi ingrato, mas a tua palavra diz que Zacarias não perdeu a essência dele. Que, meu Deus amado, possamos guardar a nossa essência até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixa os injustos, não deixa, meu Pai, aqueles que são maus ficarem assim se levantando contra nós, meu Deus, e agindo com injustiça, para que possamos perder, meu Deus amado, a nossa essência e a nossa salvação. Que possamos, Pai, ser revestidos de poder, que possamos, meu Pai, ser revestidos da tua presença, pois o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege, meu Deus, e que não deixa a gente cair, meu Pai, em tentação. Não deixa, meu Pai, a gente estar respondendo à altura aqueles que agem com maldade, aqueles que são ruins como Joás, mas que possamos entregar, meu Deus, nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que foram injustos conosco, para que o Senhor execute justiça, assim como o Senhor fez justiça pelo profeta Zacarias, meu Pai. Faz justiça também por nós, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Pai, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor
venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor. E já te agradeço crendo na nossa vitória, na tua justiça, Pai. E crendo que o Senhor nos fortalece para que a gente não venha perder a essência diante de pessoas ingratas. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está te guardando, que Ele está te blindando para que você não perca a sua essência, não pare. Porque tem pessoas que estão agindo com ingratidão. Continue sendo aquele que Deus te chamou para ser. Continue sendo aquela que Deus colocou uma essência dentro de você para que você fosse. Entregue os ingratos, entregue os teus adversários nas mãos de Deus, porque Deus sim sabe executar justiça no tempo certo e Ele vai fazer justiça por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.